Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime. Vamos para mais uma análise react da segunda temporada de Classroom of the Elite, episódio número 3. Dê seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, vira no canal. Com apenas R$3 tem acesso a conteúdo exclusivo. Outra coisa, dá uma olhadinha aqui embaixo, um valeu demais. Você pode pagar para ter o seu comentário chamando a atenção nos comentários aqui embaixo. Outra coisa, você pode me dar um pix, tá aqui em cima, manda o pix. Muito obrigado. Bora para replay. Les plus grands mais sont capables de plus grandes vices, aussi bien que de plus grandes vertus. René Descartes. Discurso do método. Discurso do método. Yamete Kudasai. A visual novel tá que tá, hein? Elas estão edges. Sempre vai ter um gado. Eu sei que esse anime quer fazer essa. Eu sei que esse anime quer falar isso. Eu sei. Ele sabe. Eu sei que ele quer falar isso. A mensagem que ele quer passar aqui, com certeza é essa que eu vou falar agora. Sempre vai ter um gado pra proteger essa mulher. Eu acho que ele vai falar que o Ayo no Koji não é esse gado. Aí, ó. Tomou gado. Essa opening tem uma música boa. A Tox. O Ayo no Koji não foi lá defender, né? E se Ayo no Koji é Deus, e Deus está sempre certo, então, aparentemente, sim, o certo era deixar a mina se fuder. Bunda! Deve ser a mina mais burra que eu já vi na história dos amigos. Gente, vamos brincar de uma lógica, mínima lógica. Você está sendo caçado por pessoas que estão loucas para te massacrar e te humilhar. Você vai para o lugar mais escondido da porra do navio, que é a casa de máquinas, onde não tem sequer sinal para você escapar. Não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A menina, se ela pensasse, se ela tivesse um cérebro, coisa que ela não tem, porque ela é a pessoa mais burra desse anime, se ela tivesse pelo menos um instinto de sobrevivência, que ela não tem, porque ela é uma planta, né? Se ela tivesse um instinto de sobrevivência, ela pensaria: porra, talvez, se algo der errado aqui, onde ninguém pode me ver, talvez melhor não ir. Mas enfim, vamos continuar o anime aqui. Nossa, hein? Quem diria? Ai, meu Deus do céu. Dogezel. Tapão na cara. Bateu com a volta da mão, cara. Clássico. Ih, ela vai gostar de... E aqui a gente aprende. Paulo Freire. Vamos ver se vocês sabem por quê. Por que eu estou citando Paulo Freire? Quando a educação não é libertadora, o maior desejo do oprimido é virar o opressor. Ele que planejou tudo isso. Ele é o traidor. Ele quer destruir ela. Ele não se importa com a vida dessa garota. Ele é frio e calculista. Continua. Você não tá fazendo bullying, você só está fazendo bullying. Ih, vai dar uma lição de moral agora. Ele vai protegê-la. Depois de quebrá-la, depois de fazer ela sofrer bullying, depois de ter deixado ela apanhar, depois de ter ameaçado ela, ele chega à conclusão que ele vai proteger essa garota. Ele vai proteger de uma maneira mais efetiva que os outros. Vai mostrar a violência dos outros. Ele tá falando pra ela assim: reaja ao bullying. Seja fria e calculista. Não seja o oprimido, seja o opressor. Essa é a aula de Ayo no Koji. Ayo no Koji está ensinando as pessoas a oprimirem os outros. Reaja. Combata o bullying com chantagem e ameaça. Se a pessoa é ruim com você, seja pior do que ela. Essa é a aula que a Ayo no Koji está nos dando.
Você apanhou, você sofreu bullying, você sofreu ameaça, você foi quase estuprada? Passa pior. Passa pior. Isso, adoro. Adoro essa ferramenta de roteiro que a gente não escuta e depois ele apresenta daqui 10 minutos o que ele falou. Adoro. Adoro o mistério. O mistério do plano. Ah, o mistério do plano. Plano Kitsune. Acorda bem, né? Nem tomou café, tá tudo emocionada. Olha os bucha. Olha só, ele está arriscando. Nossa, hein? Descobriu o grande segredo. Ah, se ninguém ganhar, será que a Arrow se beneficia? Nossa. Não, ele é o VIP. Não, ele não é o VIP. Ele não é o VIP, hein? E aí, mano? Quem será, hein? É verdade, cara. Mas a gente não pode duvidar do Aeroko hoje esconder coisas. Ele é o VIP. Não acredito. Gosto da expressão do Aeroko hoje. Não acredito. Eu falei! Eu disse! Eu falei! O que eu falei? O que eu falei? Que era o Aeroko hoje? Que não dava pra acreditar na parada que ele mostrou pra porra da Orikita? Cara, pelo amor de Deus, gente. Eu tô vendo lá na frente essa porra. Olha só, ele foi desmascarado. E aí? Você foi refutado, Aerokoji. Não, ele vai vencer ainda, gente. Ele vai vencer. Na verdade, não era o Aerokoji. O Aerokoji era outro Aerokoji. Aí, ó. Agora todo mundo acha que eu era o Koji, mas não era, né? O Koji é a loira. Ah! Pô! Caralho, hein? Quem diria? Isso, troca o chip, porra! Troca fucking chip! Ele pagou pra desbloquearem o iPhone dele, cara. Sacanagem. Porra! Ela ouviu tudo. Claramente foi a Horikita, claramente. Claramente foi a Horikita. E o plot twist? Cadê o plot twist? Ele lê as pessoas. Ele é um metaforando. Ele está prevendo que vai ser difícil. Mas é tudo de acordo com o Keikaku. Nesse episódio, o que nós aprendemos? A gente aprendeu que se você apanha, reage. Se você sofre bullying, basta pior. Nesse episódio nós aprendemos que o sonho do oprimido é ser o opressor, e isso é bom, entendeu? Muita coisa errada, né? Ameace de estupro uma garota que acabou de sofrer abuso escolar. Vai dar certo. Afinal, você só tem uma missão, que é a missão de fazer o bem pra ela. Mostrar pra ela que ela precisa virar uma psicopata para que não sejam psicopatas com ela. Entendeu? É isso. Esse homem claramente está correto. Aprendemos que desbloquear iPhone é correto. Aprendemos que se você quiser, se você tem um plano, faça um outro plano dentro do seu plano para ninguém desconfiar do seu plano. Se você tem um plano, faça outro plano dentro do seu plano para ninguém desconfiar do seu plano. É isso. Né? Então, ele tinha um plano. Bom, o plano é eu trocar o celular. Aí ele falou, não, mas eu preciso de um outro plano desse plano. Então, se eu trocar o celular com uma outra pessoa antes, e depois eu trocar o celular novamente, isso é o plano dentro do plano. Mas ninguém imaginava que era uma coisa, tinha um plano dentro do plano dentro do plano. E aí ele trocou o chip depois de ter trocado o celular para depois trocar o celular de novo. Genial. 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 Simplesmente genial. O que ele não contava era com as habilidades de metaforando nosso querido mafioso da classe C, onde ele conseguiu identificar o VIP no segundo dia. Mas ele, como uma pessoa sádica, uma pessoa cruel, ele esperou até o último dia para todo mundo achar que tinha esperanças. E ele foi lá no último dia, quando as pessoas achavam que tinham ganho, ele foi lá e acabou com o plano delas. É um duelo de titãs mesmo.
realmente. A Yanokoji é claramente psicopata, ele não se importa com nada além dele. Podemos dizer até que ele é um vilão. Não acho que ele seja um personagem pra você seguir de exemplo, tá bom, Otaku? Fica a dica. Outra coisa, não faça o que ele está falando. Não seja idiota nesse ponto. O ponto todo do anime, na verdade, é mostrar o quanto as pessoas psicopatas elas conseguem controlar ambientes, digamos, meritocráticos e capitalistas, tá? É basicamente isso. Esse episódio deixou isso claro. Ele utiliza de todo um pensamento completamente impessoal, ou seja, não pensa em nada além do próprio ganho, digamos assim. E ele se utiliza disso para mostrar que é esse tipo de comportamento que é valorizado por ambientes como esse da escola, que é um ambiente capitalista e meritocrático. Basicamente isso. Vai se dar melhor quem pensa mais em si, quem tem mais habilidades de controlar o próximo. Né? Controlar o próximo, você pode fazer isso de maneiras positivas ou maneiras negativas. Você pode fazer isso sendo uma pessoa bacana a ponto de influenciar as pessoas para fazer o que você quer, ou você pode fazer como o Yanokoji fez nesse episódio, que é literalmente se utilizar do abuso que uma pessoa sofre para poder controlar ela no momento que ela tá frágil, e aí a partir disso fazer o que ele quiser com ela. Né? Então você tem algumas opções de como controlar pessoas, e aí a ideia é que o Yanokoji se utiliza de todas elas. Ele se utiliza tanto da questão da proximidade, da amizade, quanto da questão do fazer o que ele precisar fazer, mesmo que faça uma pessoa cometer suicídio, por exemplo. Então, Rafa Silva, geralmente o sociopata tem a habilidade necessária para isso, porque não tem como ele ser um sociopata sem sucesso. O sociopata, uma das características é ele ter sucesso nos controles dele, né? Se é um sociopata sem sucesso, ele não consegue exercer a sociopatia, portanto ele não vai ser identificado como sociopata ou psicopata. Não tem como você ser um sociopata ou psicopata burro, basicamente. O sociopata tem sentimentos, dá pra dizer isso, mas mais uma coisa no sentido de... É mais uma coisa no sentido de você controlar e expressar melhor esses sentimentos do que o psicopata. O psicopata, ele tem uma outra... É uma outra questão. Então, vou tentar dar um exemplo pra vocês. Imagina numa situação onde você tem um grupo de pessoas, ok? Um grupo de pessoas está lá. Aquele grupo de pessoas são vários amigos, tá? O psicopata, ele vai antes de conhecer essas pessoas, ele vai antes de conhecer as pessoas e já vai analisar aquilo para saber o que ele pode ter de benefício, basicamente, o que ele pode fazer. Porque o psicopata tem a necessidade de controle muito maior do que o sociopata. O sociopata, ele vai se envolver, e a partir do momento que ele se envolve com aquelas pessoas, ele começa a controlar essas pessoas a partir desse envolvimento, tá? O psicopata, ele vai analisar se ele precisa se envolver ou não. O sociopata, ele vai se envolver e, bom, ele não liga pra ninguém, como disse o Arthur Bendito, mas ele vai necessariamente ter um contato pessoal para adquirir aquilo que ele deseja. O psicopata não necessariamente. São coisas um pouquinho diferentes. Não tem nenhum tipo de relacionamento, né? Não tem um envolvimento no sentido de eu quero fazer isso aqui porque é bom pra mim. Eu quero me casar, por exemplo, porque isso é bom pra mim no sentido de eu gosto dessa pessoa. Não. É porque vai beneficiar e porque tá dentro de algum tipo de plano que tem algum objetivo final. É basicamente o que o Arthur disse. Daniel, teve um sociopata em um anime recente, mas ninguém notou.
ele não é esperto, mas por ele ser extremamente passivo, ele nunca foi notado como tal. Deixa eu explicar uma coisa. Não existe o despertar do sociopata também, tá? A questão do sociopata é que ele vai ser sociopata o tempo inteiro. E se ele identificar que ele não pode fazer algo em determinado momento que é melhor ele ser passivo, ele vai ser passivo no primeiro momento. E depois ele vai, quando ele puder, ele tiver uma brecha, ele vai atuar. Então não existe isso de, ele não sabia que ele era um sociopata e aí agora ele era uma pessoa passiva e quieta, e de repente ele virou sociopata. Não é assim que funciona. Mas enfim, é isso, galera. Se vocês gostaram, virar membro do canal. Muito obrigado pelo apoio.